Tem uma notícia boa. Nesta quarta-feira, 16 de junho de 2021, eu errei! É uma notícia boa. Eu errei, mas eu venho aqui dizer a você que eu continuo independente, que eu continuo sem ser da esquerda, sem ser da direita, sem ser do governo e da oposição, do lado do povo, não sou imparcial. Mas errei. Quando eu previ, até num artigo no Estadão e num comentário aqui, que era a hora da CPI parar, eu errei. A CPI está sendo agora um grande elemento de esperança para essa nação que está em vias de sofrer um autogolpe de Bolsonaro e dos bolsonaristas. A sessão desta quarta-feira, com o depoimento de Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, foi consagradora. Todos nós sabemos que bolsonarista de verdade, ele é empedernido, ele é completamente desumano, cínico e cara dura. Mas também é esperto, mas não é inteligente. Olha, os bolsonaristas resolveram anular os efeitos negativos da CPI da Covid e do Senado em relação ao presidente da República, incluindo os governadores na história. Aí tentaram levar o governador de Amazonas para depor, o governador conseguiu um habeas corpus no Supremo, não foi depor. Aí conseguiram um grande troféu, o governador do Rio, o Estado Grande, uma cidade completamente devassada pela corrupção, um governador no qual se concentrou um grande volume de acusações, né? E aí lá vai o Wilson Witzel para a CPI. Resultado, quem foi que conseguiu esse grande feito? Eduardo Girão, o gênio do bolsonarismo. Vamos honrar os governadores, Aí colocaram o Wilson Witzel. O Wilson Witzel era presa fácil, corrupção, mulher envolvida, e não sei o quê. Aí vai o Wilson Witzel. Bom, o Wilson Witzel deu à CPI novos caminhos. Primeiro, reforçou aquele caminho que mostra que, através do gabinete paralelo, o governo Bolsonaro construiu uma narrativa em que ele ia salvar a economia, salvar o emprego do pobre, simplesmente não atendendo às restrições dos especialistas da Organização Mundial de Saúde e dos sanitaristas brasileiros. E os governadores passaram a ser os vilões, principalmente Wilson Witzel e João Dória. Wilson Witzel no Rio, João Dória em São Paulo, foram eleitos associados com o Bolsonaro. Bolsonaro votou neles e por eles foi votado. Como eles, também o governador do Amazonas, né? O governador do Amazonas, que é o Davi Lima, desculpe, é Wilson Lima, o prefeito de Manaus aqui é o Davi Lima, que é o Davi Miranda, né? Era bolsonarista. Todo mundo aí era bolsonarista, todo mundo votou no Bolsonaro e todo mundo virou inimigo porque passou a ser candidato em 2022 contra a reeleição dele. Mas o Wilson Witzel foi à sessão da CPI munido de um habeas corpus dado pelo único ministro do Supremo Tribunal Federal que foi nomeado por Bolsonaro e até hoje tem sido fiel ao Bolsonaro. É o ministro Cássio com K, Nunes Marques. E o ministro deu ao Wilson Witzel a oportunidade de não ir à CPI. Não precisava atender à convocação da CPI. O que é óbvio, se os bolsonaristas tivessem um advogado que prestasse, teria dito que o governador presta contas à Assembleia Legislativa, ao seu Estado, não ao Congresso Nacional. E a CPI é do Senado, que não pertence aos estados, mas ao Congresso Nacional. Aí precisava de um dicionário para ver que nacional é da nação, que é federal, né? Pois é, mas aí foi lá o Wilson Witzel. O Wilson Witzel conseguiu o habeas corpus do Cássio, do qual ele se equipou para fazer o que bem quis. Ele estava apanhando que só burro velho. E estava no ostracismo. Aí ganhou
a audiência de aqueles reality shows de telenovelas na CPI. A CPI é o grande programa de televisão do momento. Foi lá e aí foi se defender. Oportunidade que ele não teve com a imprensa, que ele não teve nas televisões, nos programas de entrevista, não. Teve lá. Então foi lá e o que é que ele fez? Ele confirmou que a CPI já tinha descoberto há muito tempo que tinha um gabinete paralelo, um shadow cabinet, ou então um conselho sombra, né? Shadow conselho, né? Em inglês board, né? E que também desobedecia às restrições sanitárias, isolamento social, uso de máscaras e a evitar aglomerações. Bom, mas além disso ele aportou novos temas para a CPI encontrar crimes de responsabilidade de Bolsonaro na narrativa dele. Primeiro tema, ele contou à CPI que ele rompeu com Bolsonaro no dia em que a Polícia Civil do Rio descobriu os assassinos de Marielle Franco, o Rony Lessa e o seu motorista Elcio de Queiroz. Bom, colocou o assassinato de Marielle Franco na discussão da pandemia. Ligados a milícias, todos ligados a milícias, ligados ao escritório do crime e à milícia de Rio das Pedras, a primeira milícia do Rio de Janeiro, chefiada, segundo a Polícia do Rio, por Adriano, o herói da família Bolsonaro, condecorado por Flávio Bolsonaro na Alesp, homenageado por Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e com a presença dele num julgamento no qual ele era acusado de ter assassinado um flanelinha. Pois é, mas ele foi além. Disse também que tudo ficou agravado quando a mesma Polícia do Rio, que ele disse que não tinha nenhuma influência sobre a Polícia Civil do Rio, que era independente, descobriu também uma história mal contada de um porteiro que contou que quando o Elcio foi buscar o Rony para ir para a empreitada do escritório do crime para matar a Marielle, citou Bolsonaro como objetivo da entrada do automóvel. Ou seja, Bolsonaro entrou ali no crime várias vezes. Né? E também ele contou à CPI uma forma bastante concreta de entrar milícias no tema central da CPI, que é a pandemia da Covid-19. O que é que ele disse? Ele disse que as milícias do Rio, em carreatas, em comícios e em outros tipos de aglomeração, praticam, com aquela motochata, por exemplo, praticam aquilo que o Bolsonaro usa na sua narrativa. Então, não há, por parte do Witzel, nenhuma possibilidade de investigar a milícia, transferiu isso para a CPI. Flávio Bolsonaro facilitou a narrativa dele indo para a reunião, conquistando a antipatia de todos os presentes com a forma agressiva com que entrou na discussão e não deu nenhuma contribuição a qualquer possibilidade de se desconstruir a narrativa do Wilson Witzel. Não negou que o pai deixou de receber o governador depois do episódio da descoberta dos assassinos da Marielle, não encontrou nenhum argumento nem sequer citou o assunto, para deixar os hospitais federais do Rio fora do atendimento à Covid, como sempre estiveram, e simplesmente começou a ler pedaços do despacho do Superior Tribunal de Justiça condenando o Witzel por unanimidade, como aconteceu depois no Rio, a partir desse despacho. E ainda fez o seguinte, tirou a máscara para ler. E não conseguiu convencer ninguém de que ele lê ou com a boca ou com o nariz. Para que tira a máscara para ler alguma coisa, né? Realmente, assim, digamos que não é uma demonstração de uma grande inteligência. Mas aí veio Eduardo Girão.
Primeiro veio o Jorginho Melo e não fez nenhuma pergunta objetiva que pudesse encalacrar a vítima deles, que seria o Witzel, né? Não perguntou, por exemplo, olha, podia ter pegado um assessor e ter mandado pesquisar os documentos da acusação contra o Witzel. Onde é que o Witzel foi pego? Qual foi o dinheiro que foi transferido para a conta dele ou para a conta... Nada disso. A sua mulher recebeu dinheiro de tal e tal? Não. O senhor recebeu isso, recebeu aquilo? Não. E acabou. Acabou depois. Aí entrou o Eduardo Girão. E o Eduardo Girão era tudo que o Witzel queria. O Eduardo Girão começou dizendo que ele só estava ali por causa dele, Eduardo Girão. Aí ele disse, então eu vou embora. Aí foi embora. Deu uma entrevista, usando, né, da sua grande popularidade agora conseguida na reunião, e deu uma entrevista com 3 perguntas, que viraram 5 ou 6, lá mesmo nos corredores do Senado, e foi consagrado como o herói do dia, uma coisa inesperada. Isso no momento em que Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, disse a Vladimir Putin que os americanos não aceitarão golpes. Será que isso vale também para o Bolsonaro, hein? O que eu não eu senti falta ali do tal do Marcos Rogério, aquele locutor de quermesse, que estava lá na questão da privatização da Eletrobras, que é outra missão que o Bolsonaro deu para ele, e não foi lá acudir os amiguinhos. Não ficou bem para nenhum dos dois, né? Nem para o Girão, nem para o Jorginho, né? Jorginho Melo. Pois bem, agora a CPI se uniu àqueles poucos que ainda podem expor o Bolsonaro a algum incômodo. Esses são Ana Arraes e Bruno Dantas, presidente e relatora do caso do falsário, auditor falsário do Tribunal de Contas da União, que encaminharam o processo para a Polícia Federal. Além deles, agora, o Bolsonaro tem que enfrentar a CPI e não pode mais cancelar a compra de Rivotril, que lhe é garantida pelo Arthur Lira na Câmara e pelo Rogério Pacheco no Senado. E pelo Augusto Aras no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, né? Hein? Rodrigo, você falou Rogério. Rodrigo Pacheco. Obrigado, Isabel. Hoje é um dia interessante, porque hoje a minha amiga Rosângela Bittar, que tem uma coluna espetacular às quartas-feiras no Jornal Estado de São Paulo, tem um título muito sugestivo: O presidente está com medo. Ela abre o artigo dela dizendo: o agravamento do desvario que Bolsonaro está exibindo em praça pública não é gratuito. E tem uma razão nem tão secreta. Esconde uma palavra que seu machismo não permite pronunciar, mas seu comportamento revela: medo. O presidente está com medo. Sabe por quê? Ela confessa, ela conta, ela informa. O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu avisou a Bolsonaro, em recado passado ao então embaixador do Brasil em Israel, Paulo César Meira de Vasconcelos, de que corre o risco real de ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia. As denúncias que o atingem tipificam crimes contra a humanidade, em especial genocídio dos povos indígenas. Ou seja, hoje não foi uma quarta-feira boa para a família Bolsonaro. Portanto, é uma quarta-feira boa para todas as vítimas dessa família cruel, inclusive aqui a nossa. Tá? E eu me despeço solidário com todas as famílias. Estamos chegando ali ao 500 mil de mortos pela Covid e não podemos mais deixar que isso continue. Para isso acabar, é preciso tirar de vez das nossas vidas o genocídio, o assassinato de centenas de milhares de brasileiros pela Covid, graças a mercê desse senhor presidente. E eu vou me embora, eu vou aqui direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.